Meus irmãos, eu falo com vocês essa noite sobre algo muito importante, ao mesmo tempo tão simples, tão básico do Evangelho, mas que se faz essencial falar sobre isso nos nossos dias. Nós somos uma geração privilegiada de informação, sim ou não? Antigamente, eu não sei quem é antigamente aqui, mas você precisava esperar um jornal para você ter algum tipo de informação do que está acontecendo. Hoje, com um clique, você tem a convicção de tudo que está acontecendo no planeta Terra, sim ou não? Mas em meio a tantas informações que vêm até nós, em meio a tantas vozes, para pensar, quantas vozes você ouve durante a semana? Não é? Quantos timbres de voz você ouve durante a sua semana? E nós temos que tomar muito cuidado para que essas vozes, essas muitas vozes, elas não venham sufocar a voz do Senhor. Então a gente precisa sempre orar e falar: Senhor, que em meio a tantas vozes, nós possamos ouvir a voz do Senhor. E é por isso que eu quero falar com você hoje sobre essa palavra tão simples, de uma revelação tão profunda, que quando Cristo passou aqui por essa terra, Ele nos deixou. Sabe qual? Deus é o nosso Pai. Uma das revelações mais lindas que Ele nos deixou: Deus é o nosso Pai. Sabe, até então o povo de Deus se relacionava com Deus como tendo a revelação do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles se relacionavam com Deus conforme as suas manifestações, eles chamavam Deus conforme manifestações de Deus. Então eles diziam: Jeová Jireh, que é o Deus da provisão; Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira; Jeová Shammah, o Senhor está presente; Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz; Jeová Rafá, o Senhor é aquele que me cura, que me sara. Eles se relacionavam com Deus dessa forma. Mas aí então Jesus vem, o Filho de Deus vem, e Ele traz a mais linda revelação. Em certo momento os discípulos falam para Ele assim: Senhor, nos ensina a orar. Está registrado isso lá em Mateus capítulo 6. Então Jesus escancara, Jesus Ele abre a cortina, na verdade, e Ele traz a linda revelação: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai, Pai nosso que estás no céu. Diga para o teu vizinho, fala assim, ó: Ele é o nosso Pai. Isso muda tudo. Só que muitas vezes nós vemos que parece que na prática a gente tem dificuldade de cultivar esse relacionamento, de viver isso. Por quê? Muitas vezes a gente vê as pessoas presas em um determinismo tão grande, não é? E eu vou fazer aqui uma campanha de jejum, eu vou fazer aqui uma campanha de oração, e amém, irmão, pode jejuar e orar, amém, glória a Deus, deve. Mas a pessoa está lá: eu vou fazer essa campanha de jejum e oração, eu vou fazer esse propósito aqui para que Deus tenha que fazer isso na minha vida, para que Ele possa fazer isso na minha vida. Não, querido, deixa eu te falar, você tem que orar, você tem que jejuar, mas o jejum e oração não muda Deus, muda você. Faz você se quebrantar, faz você mudar suas intenções e motivações. O Senhor não muda. Agora, olha só, eu vou dar um exemplo da minha filha, a caçula, porque os outros dois já casaram e ela ainda vai um tempo, se Deus quiser. Os irmãos ficam nervosos. Mas eu fico imaginando a Ana Clara chegando para mim falando assim: ô pai, essa semana eu comecei um propósito aqui de jejum e oração. Para quê, filha? Para que o Senhor possa me dar, para que você, pai, possa me dar um quarto para eu dormir. Pai, eu comecei aqui um propósito de jejum e oração, para que você, pai, possa me dar um prato de comida. Queridos, ela não precisa fazer isso.
porque eu amo ela, eu sei de tudo que ela precisa. E não é pelo que ela nem faz, não é pelo que ela faz que eu vou fazer isso por ela. Eu faço por ela porque eu amo. Deixa eu te falar uma coisa, erga as suas mãos em nome de Jesus. Você tem um pai que te ama, que te protege, que vai estar ao seu lado todos os dias, que não vai te abandonar, que vai estar te envolvendo com a presença dele a cada manhã. A misericórdia dele vai se renovar sobre você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele estará ali com você. Ainda que você seja lançado numa fornalha ardente, ele vai estar ali com você. Ainda que você seja lançado na cova dos leões, ele vai estar ali com você. Ainda que você vá para um leito de hospital, ele vai estar ali com você. Ainda que você passe por lutas, dificuldade, tempestade, ele vai estar ao seu lado, ele vai cuidar de você, ele não vai te abandonar, porque ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. Ele não nos abandona. Quantos estão entendendo isso? Faça jejum, faça oração. Lógico, isso faz parte da vida do cristão. Mas faça para que você possa se quebrantar, porque o seu pai vai cuidar de você. Está cuidando de você. Te livrou de coisas essa semana que você nem percebeu. Fez coisas por você essa semana que talvez você nem se atentou a isso. Ele é o seu pai, e como pai ele é responsável, ele sabe de tudo que você precisa. Então, queridos, nós precisamos viver essa revelação que Jesus deixou para nós. Até porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Posso te falar? Pode se inspirar em homens e mulheres de Deus nos nossos dias. Pode se inspirar nos nossos pais, os pais da igreja, os pais espirituais. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso não substitui o seu relacionamento com Deus. Porque quando você se apoia só nesse tipo de relacionamento, esse relacionamento já tem uma lente. Você já está vendo Deus conforme essas pessoas, o relacionamento dessas pessoas com Deus. Mas existe um mediador entre nós e o Pai. O nome dele é Jesus. É você ir até ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Nada substitui esse relacionamento. A oração e a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Nada substitui isso. E hoje eu quero falar com você de algumas chaves, palavras de Jesus que Ele deixou para nós nos relacionarmos com o nosso Pai. Você pode dizer assim: eu tenho um Pai. Bate a mão na mão do seu irmão, fala para ele assim: ó, nós temos um Pai. Fala para ele: você não é órfão, não. Aleluia, quem pode dar um glória a Deus aqui? Tem crente nessa igreja? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. As palavras de Jesus, o que me chama a atenção é que elas são simples, mas que nos leva a vivermos coisas profundas. Quem está entendendo isso aqui? Jesus falava de forma simples e levava as pessoas a viver coisas profundas. Deus nos fala assim, Jesus fala assim, de forma simples, para que você possa viver coisas profundas na presença dEle. Em Mateus capítulo 7, eu vou fatiar o versículo 7 para nós aqui essa noite, algumas chaves de Jesus para nós, para que nós possamos nos relacionar com esse Pai. A primeira coisa que Jesus fala aqui, a primeira chave, Ele diz: pedi e vos será dado. Amém? Pedi e vos será dado. Nessa versão, pedi e dar-se-vos-á. A primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre pedir. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está deixando claro aqui que pedir não é pecado. Pedir algo para o seu Pai não é pecado. Quantos estão entendendo isso aqui? Nós temos toda a liberdade de pedir algo para o nosso Pai, até porque o Salmo 139 diz que antes que a palavra venha da nossa boca, Deus já sabe.
Alguns dias atrás eu estava aconselhando um casal e eu falando para o rapaz ali, porque ele falou assim: pastor, há um tempo atrás eu estava vivendo algo tão difícil, mas Deus tem feito tantas coisas boas na minha vida que eu nem pedi isso para ele. Eu falei: meu irmão, não é isso. Não tem problema. Não é porque você tem vivido coisas maravilhosas que você não pode pedir algo para o seu pai. Voltando aqui ao exemplo da minha filha, não é porque eu dou o básico para ela viver que ela não pode pedir algo para mim, e ela leva muito a sério isso. Quem é pai e mãe de filha, de menina aí? Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Tudo bem. E eu falei para ele isso, ele falou: pastor, você não tem noção como que isso me ajudou, como que isso abriu os meus olhos, que por mais que Deus está fazendo algo poderoso na minha vida, diante de alguma coisa, eu posso pedir. Diga para o seu irmão: você pode falar com ele, você pode pedir. Você tem toda a liberdade de pedir algo para o seu Deus, mas você não tem nenhum direito de questionar a resposta dele. É aqui que está o problema. Nós temos toda a liberdade. Jesus está falando: pedi e dar-se-vos-á. Nós temos toda a liberdade de pedir algo, mas nós não temos nenhum direito de questionar a resposta de Deus para nós, mesmo se a resposta for nunca. Porque às vezes Deus fala para nós assim: espera um pouco, mas às vezes Ele vai falar assim: nunca. Jesus nos ensina sobre isso. Lucas capítulo 22, Jesus está ali no Getsemane, e ele estava orando, sabendo do martírio que ele ia passar, sabendo que ele estava indo para a via dolorosa, sabendo que ele ia passar pela cruz, do sofrimento que ele ia viver, que ele ia sangrar por nós, que ele ia ser humilhado, de toda a dor que ele ia passar, sabendo que ele veio para aquele momento, sabendo que o plano era esse para aquele momento, mas mesmo assim, diante de tanto sofrimento, a Bíblia fala que ele estava em tamanha angústia, que ele começou a suar gotas de sangue. A medicina explica isso e fala que quando alguém chega num nível como esse, essa pessoa está em um profundo sofrimento de alma. Ele estava ali, e neste momento, com toda a liberdade, ele ora ao Pai, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para o Pai com toda a liberdade aquilo que ele sabia que ele teria que viver, que ele teria que passar. Ele sabia que era para aquele momento que ele tinha vindo, mas em meio do sofrimento ele teve liberdade de orar e pedir ao Pai: se for Deus, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele nos ensina no restante da oração, mas ele diz assim: todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Mais forte é que ele, como Deus, sabia que a resposta era não, mas ele com toda a liberdade orou, e ele completa: não seja como eu quero, como tu queres. O problema é que quando nós questionamos a resposta de Deus, quando a resposta de Deus para nós não é conforme nós queríamos, não é conforme nós planejamos, aí nós começamos a questionar, o nosso semblante cai, começamos muitas vezes a ficar revoltado. Aí Deus, porque Ele nos ama, Ele nos pega, nos leva para uma tempestade, nos leva para um deserto, nos leva para um lugar de esmagamento, para que nós possamos entender que não tem como questionar a resposta dele. Ele não vai mudar. Talvez você vive uma vida assim, de muitos desertos, de muitas tempestades, e você não entendeu que não é o diabo, muitas vezes é Deus levando você ao esmagamento, para você aceitar qual é a resposta dele. Mas tem o seguinte: quando você aceita a resposta de Deus, nós vamos viver o que Jesus viveu no Getsemane, porque ele diz: todavia não seja como eu quero,
quero, mas como tu queres. O Pai enviou um anjo do céu ali no Getsemane para encorajar ele, para consolar ele. Querido, em nome de Jesus, se você começar verdadeiramente a aceitar a resposta de Deus para a sua vida, mesmo que você venha passar pelo sofrimento, no meio do seu sofrimento, Deus vai enviar o anjo dele para te consolar. Deus vai enviar o anjo dele para te encorajar, e aquilo que estava sendo muito pesado vai se tornar leve na tua vida. É melhor o sofrimento com o anjo do que o deserto com o diabo. Quem está entendendo isso aqui? Talvez você venha insistindo em coisas que Deus já falou que é não. É não. Mas pode ficar tranquilo, que no meio do seu sofrimento, deste não, o anjo do Senhor estará com você. O anjo do Senhor vai guardar a tua vida, vai te consolar. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quantos estão sentindo Ele aqui com a gente? Deus já enviou o anjo dele aqui hoje. Aleluia. A segunda coisa que Jesus fala: buscai e achareis. No nosso relacionamento com o Pai, a segunda chave que Jesus dá, buscai. Com esse Pai, Ele está falando: buscai e achareis. Mas o que? Buscar o que? Qual é a vontade de Deus? Algum tempo atrás, tem um livro que me abençoou muito, do Heber Campos, e ele falou algo assim que descortinou meus olhos para algo tão importante. A vontade de Deus não é você que descobre. A vontade de Deus é Ele que revela a você. Presta atenção nisso. Não é você que descobre, é Deus que revela na hora certa qual é a vontade dele para você. Cadê os papais aqui? Deixa eu ver. Já brincou de pique-esconde com seus filhos? Como é que você fazia? Você estava ali brincando, mas você deixava o pezinho de fora para eles encontrar, não é? Deixava às vezes a parte do ombro assim. Encontrei! Porque você sabia que você que mostrou. Aqui está o grande problema de muitas pessoas, de muitos viverem aventuras, altos e baixos, e não sabem por quê. Porque não somos nós que descobrimos a vontade dEle, é Ele que revela para nós, e Ele revela no momento certo. Se fosse ao contrário, seria muito perigoso. Sabe por quê? Jeremias 17, ele fala assim: enganoso é o nosso coração, quem o conhecerá? Você já deve ter visto muitas pessoas falando assim: olha, Deus falou para mim que é isso. Daqui passa 3 semanas, Deus falou que não é mais isso. Quem já ouviu isso? Isso não acontece em Serra Negra. Estou falando de coisas lá do Japão, de outro lugar. Amém, irmãos? Aqui não, eu estou falando de coisas de longe. Tá bom, gente? Porque está tentando viver o inverso. Não é você que descobre, é Ele que revela para você. Qual é a vontade? É por isso que nós somos, ei, vocês estão comigo aqui? Por isso que nós somos a geração que mais começa e menos termina. Somos a geração que mais começa e menos termina. Somos a geração que valoriza muito pessoas que começam tanto de coisa, mas que não termina nada. Chamamos as gerações passadas de pessoas quadradas, de pessoas que passaram, mas eram pessoas que começavam menos, mas terminavam tudo. Eu estava compartilhando hoje no culto da manhã. Faz quase 30 anos que eu sou casado com a mesma mulher. Quase 20 anos no ministério pastoral. Quase 30 anos na mesma igreja, igreja missionária. O
que eu quero falar para você aqui hoje? O que Deus está nos trazendo aqui? Nós precisamos esperar no Senhor qual é a vontade dEle. Ele vai revelar, e quando Ele revelar, pode ir, porque isso vai ter começo, meio e fim. Um exemplo para nós é Noé, Gênesis capítulo 6. Noé estava vivendo a sua vida simples ali, o seu relacionamento com Deus, até que chega um momento que Deus vai até ele, e Deus descobre, Deus revela a vontade para Noé, e fala assim: Noé, eu estou trazendo um dilúvio, você vai construir uma arca, e essa arca vai ser o que vai te guardar no dia do dilúvio. Você vai subir nessa arca, você com a sua família. E Noé passou 100 anos da vida dele trabalhando, construindo aquela arca. De repente veio o dilúvio. Quando o dilúvio veio para a humanidade, foi o fracasso. Para Noé, que teve a revelação da vontade de Deus, que seguiu em obediência à vontade de Deus, não foi um fracasso, foi uma vitória. Erga suas mãos, deixa eu liberar sobre a tua vida. Se você esperar no Senhor até que Ele se revele a você a vontade dEle para a tua vida, pode ter certeza, muitas coisas que você só conseguiu começar, você vai terminar na tua vida. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: ó, tem que esperar, filho. Tem gente que acha que Deus é igual você ir lá comprar um lanche num drive do McDonald's. É agora, é para já. Até lá está começando a ficar devagar. Mas tem gente que acha que é assim. É no momento certo. Quando Deus olha para você, Ele fala: agora eu vou mostrar. Quando Ele revela, querido, pode ficar tranquilo. Que vai ser bênção para a sua vida. É muito ruim uma vida que tem muitas coisas, você começou muitas coisas, aí você olha e fala: nossa, eu comecei isso, não foi. Comecei aquilo, também não. Até quando vai ser isso? Deus está falando aqui hoje: espere nele. Você vai começar para terminar. Posso ouvir um amém aqui? A terceira palavra de Jesus para nós aqui, Ele diz: batei, e a porta será aberta. Ó, batei, e a porta será aberta. Jesus fala que tem uma porta de Deus para a nossa vida. Vou falar, tem uma porta de Deus para você, querido. Mas Ele está falando: batei, porque bater na porta fala de respeito. E muitas pessoas confundem intimidade com falta de respeito, e faz isso nos relacionamentos na terra, e às vezes está fazendo isso com Deus também. Confunde intimidade com falta de respeito. Eu tenho muita intimidade com essa pessoa, então eu posso relaxar do lado dela, falar do jeito que eu acho. Eu tenho muita intimidade com essa pessoa, eu nem penso que eu vou falar com ela. Você sabe muito bem que as pessoas às vezes que são mais atingidas são aquelas que estão mais perto. Essa pessoa, ela me entende. Ela sabe que hoje meu dia não foi bom. Ela tem que entender. Ei, é por isso que nós temos tantos relacionamentos aqui na terra desgastados, feridos, machucados. Porque confunde intimidade com falta de respeito. E às vezes faz isso com Deus. Você quer ver? Um exemplo. Nós estamos aqui, o culto é para um momento especial, onde a igreja se reúne no nome do Senhor. Ele está no nosso meio. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas se duvidar, uma pessoa lá nesse mesmo momento, a palavra, Deus está falando, a pessoa está lá no celular vendo quanto está o preço do dólar. Olha o silêncio da morte. Está lá, né? A palavra está sendo pregada. E aí, você está vendo aí o resultado do jogo?
quanto mais intimidade, mais respeito. Quanto mais intimidade, mais respeito. Jesus está falando aqui de algo muito forte para nós. Batei. Tem uma porta de Deus para a tua vida. Vou falar de novo. Tem uma porta de Deus para a tua vida. A questão é que filho você vai ser. Que tipo de filho? Tem um filho que quando vê a porta fechada, ele vai, ele abre a porta, ele escancara a porta sem bater. O que ele encontra? Nada. Quantos filhos são assim? Vê a porta de Deus, já abre a porta, e quando chega não tem nada, porque ainda não era a hora. E aí passa parte da vida vivendo como se Deus não tivesse aquilo. Não, eu acho que Deus não tem isso para mim. Quem sabe muitos sonhos, muitos projetos você deixou de lado, você abandonou, porque você foi esse filho que viu a porta e já abriu sem bater, e não tinha nada mesmo, porque não estava na hora. Mas tem também o outro filho, que quando vê a porta fechada, ele bate e entra. E o que ele encontra? Menos do que seria. Talvez a sua vida é assim. As coisas acontecem, as coisas fluem, mas muito abaixo do que Deus teria se você tivesse esperado. Talvez a sua vida está recheada de muitas coisas abaixo do que Deus tem para você. Mas tem um filho que nós temos que ser, que Jesus fala aqui: batei, a porta será aberta. É o filho que bate e espera o pai abrir a porta. É o filho que bate e espera o pai falar: pode entrar. E quem está entendendo isso aqui, por favor, levante suas mãos. Você precisa ser esse filho que bate, espera o pai abrir a porta, porque na hora que ele abrir a porta, você vai se surpreender e você vai ver tudo que ele tem preparado para a tua vida, e pode aumentar a sua expectativa, porque em Mateus 7, versículo 11, ele diz: ora, se vós que sois mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará coisas boas ao que expedirem. Se nós que somos maus conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos, o Pai que é perfeito, Ele vai nos dar muito além de coisas boas. Ele vai nos dar a terceira pessoa da Trindade. Ele vai nos dar o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus escreve aqui, ele está falando, ele vai nos dar o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é inabalável. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é inabalável. 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não atingido, você continua. Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem direção de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo tem temor de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é guiado todos os dias, fortalecido todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo. É uma pessoa inabalável, imparável. A circunstância pode estar ruim, essa pessoa não para. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não dará o Espírito Santo. Você pode ficar de joelho no seu lugar olhando para mim.